não acho que as passeatas, as manifestações foram um fracasso. Eu acho que elas foram esvaziadas em relação a outras, mas é preciso lembrar algumas coisas, algumas já apontadas. Foi uma semana depois de uma passeata espontânea após a decisão de segunda instância que culminou na soltura de bandidos como Lula e Dirceu. Também tem virado um hábito essa coisa de manifestação, virou quase a norma, a regra, em vez da exceção. Isso gera um certo cansaço, porque não se percebe nitidamente causa e efeito em todas elas. E também foi no final de semana de um feriado prolongado, começou na sexta-feira o aniversário da nossa suposta república, né? Que não tem tanto assim para ser comemorado, mas isso é um outro debate. Aliás, tem um pouco a ver também, né? Uma república que entregou tanta impunidade aos poderosos e ricos corruptos como Lula é uma república com pilares questionáveis. E aí vem uma questão, né? Você colocar milhares de pessoas na rua pedindo o impeachment específico de um ministro do Supremo, né, que até ontem, supostamente, a população sequer saberia quem é, né, saberia escalar a seleção de futebol, mas não saberia o nome dos ministros do Supremo. Hoje é quase que o contrário, né? Então, você realmente colocar milhares de pessoas na rua, nesse contexto que eu mencionei, ou seja, voltando de um feriado e tudo mais, uma semana após irem para as ruas revoltados de forma espontânea por conta de uma decisão do próprio Supremo. E para pedir a cabeça de um ministro em particular, eu não acho que seja um feito tão michuruca assim. Eu realmente acho que tem alguma significância, alguma expressão e que deveria ser levado em conta, né? O fato de ser Gilmar Mendes apenas o bode expiatório ou o alvo da vez pode também ter servido para esvaziar, porque alguns perceberam nisso algum tipo de incoerência, uma vez que tem outros ministros, como o próprio presidente da corte, Dias Toffoli, que merecem tanto ou mais indignação que o Gilmar Mendes, né? E aí percebe-se, então, alguma possibilidade de cinismo ou hipocrisia por parte do bolsonarismo. A narrativa bolsonarista, né, alega que é uma estratégia, que tem que ter um foco e se conseguir mostrar resultado, e aí onde passa um boi, passa uma boiada, e aí o Toffoli é o próximo. Feita a manifestação no fim de semana, agora já partem para pedir pressão sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, porque ele é que está com a bola para poder autorizar ou não a abertura do pedido de impeachment do Gilmar Mendes. Então, de novo, vai encaixando na narrativa de que o foco é o Alcolumbre agora, porque isso faz parte dessa grande estratégia de 4D e tudo mais, de xadrez 4D. Mas é óbvio que fica ali visível que tem um nome que está sendo, de certa forma, poupado. Recebeu alguns tomates, recebeu algumas palavras de ordem, mas está muito distante do foco que um Gilmar Mendes está recebendo, que é o Toffoli. Vamos lembrar que ele deu o voto definitivo para a soltura de Lula e a pá de cal na Lava Jato com a história da segunda instância. Ele abriu o inquérito arbitrário, inconstitucional e tudo mais. Ele é o eterno advogado do PT e que não se sentiu impedido de julgar sequer o mensalão. Ou seja, há muitas controvérsias se o Gilmar Mendes deveria ser um foco tão destacado assim na presença de alguém do seu lado como Dias Toffoli, que, no mínimo, repito, está ali pau a pau, decidindo no Photoshop quem merece mais indignação da população. Eu acho que nenhum dos dois tem estatura moral hoje em dia para ocupar os cargos que ocupam. Eu acho que isso tudo tem contribuído para a instabilidade jurídica e política no país. Eu acho que isso ajuda a enfraquecer o Supremo Tribunal Federal como instituição, ou seja, ao contrário do que a narrativa de alguns pleiteia, de que o ataque a eles é um ataque ao STF como instituição. Eu acho que eu acompanho, por exemplo, o jurista Modesto Carvalhosa, que deu entrevista durante a nossa cobertura ao vivo pela Jovem Pan das manifestações, dizendo que é a manutenção deles no Supremo que enfraquece a instituição e joga lenha na fogueira revolucionária. E aí vem meu ponto final para fechar, né? Se a opção do establishment, né, for se fechar na bolha e ignorar essa voz tímida ainda, mas não tão tímida, repito, do asfalto, né, eu acho que nós podemos estar contribuindo de alguma forma, fazendo vista grossa a essa demanda absolutamente legítima e popular
e popular de boa parte da população brasileira em relação a essas figuras que estão no Supremo, a gente pode estar contribuindo sim para uma ucranização do país, ou seja, em vez de jogar tomate nas imagens desses ministros, daqui a algum tempo eu não descarto a possibilidade, o que é óbvio que tem que sempre fazer esse alerta, esse caveat, em parênteses, né, porque hoje em dia tem que explicar o óbvio, a análise não é defesa, né? É óbvio que eu não defendo isso, mas analisando friamente, eu não descarto a possibilidade de, em breve, estarem jogando tomates nos ministros e não nas suas imagens. Isso seria a tal ucranização do Brasil. Eu acho que ninguém tem muito a ganhar com isso, só essas alas que florescem no caos, mas é o que estão criando como arcabouço, como contexto, como clima no país, se de fato seguirem ignorando todas essas demandas e, pior, dobrando a aposta em relação a isso, como a entrevista do Gilmar Mendes dá a entender. Daqui a pouco estão anulando sentenças do Sérgio Moro, daqui a pouco estão realmente partindo para uma campanha, como o próprio Gilmar Mendes já está nela, né, de ódio e ataques totalmente fora de qualquer razoabilidade em cima da Lava Jato e do próprio ministro Moro. Ou seja, isso eu acho que boa parte da população brasileira não vai tolerar, não vai ver com bons olhos e com muita docilidade.